As redes sociais, com certeza, seriam um grande diferencial para a gente estar pensando em estratégia de marketing, né? Então, assim, esse jovem, ele consome, né, redes sociais muito mais do que as mídias tradicionais. Então, por exemplo, cada vez mais ele está assistindo menos televisão, está escutando muito menos rádio, está se preocupando cada vez menos com questões relacionadas com essas mídias que a gente chamaria de tradicionais e está investindo quase todo o seu tempo na internet. Facebook, minha primeira página de procura. Se lá não consigo nem informação, eu vou pro WhatsApp, começo a perguntar nos grupos, estão sabendo de alguma coisa. É curioso que assim, a mídia comercial, a mídia tradicional, ela passa a voltar os olhos para as redes sociais, né, para a internet de modo geral, porque perde também aquele espaço, né, aquele espaço mais tradicional, ele vai ficando desgastado. Mas o que a gente percebe é que essa própria mídia tradicional comercial, ela também entra, né, na internet, tentando aí resgatar um público que se perdeu, sobretudo um público mais jovem, né, que agora trabalha com uma outra linguagem, pensa a comunicação de outra forma, mais veloz, mais interativa. Então, o que existe, na verdade, que a gente pode avaliar é um esforço da própria mídia tradicional, comercial, em voltar os olhos para as redes sociais, para a lógica da comunicação mais interativa, a fim de resgatar esse público que se perdeu, principalmente uma parcela significativa da juventude. Acho que é bem variado, vai desde a minha vida pessoal até opiniões sobre música, cultura, um pouquinho de tudo. Vida com meus amigos, familiares. Bom, o que é mais compartilhado são as selfies, né? São vozes selfies, assim, esse processo de comunicação que se dá basicamente no Instagram e no Face também, a gente está falando com a mesma perspectiva. Por exemplo, a gente pensa no Oscar, né? Aquela foto foi compartilhada, a maior compartilhamento que a gente já teve até hoje, né? Por exemplo, as empresas em Sergipe não têm percebido isso. Elas têm pouco usado a selfie, pouco quebrado esse ritmo de fotografia profissional e trabalhar com a fotografia muito mais espontânea, é uma coisa mais amadora entre aspas, né? Eles têm usado pouco, tá? Então, por exemplo, eu sinto que o jovem ele entra num espaço público, ou então entra num espaço privado, em um show, em uma festa, em um bar, num restaurante, e a empresa não tenta fazer com que ele tire essas selfies, né? Não pede para ele tirar essa selfie, não pede para marcar quando ele tira a selfie no espaço, né? Então, assim, quando o lugar é um lugar que, vou botar entre aspas, ostenta, a pessoa faz questão de marcar o local. Mas quando é um local mais humilde, vamos dizer assim, as empresas não se preocupam em fazer isso. Isso poderia ser uma estratégia super interessante, né? E fazer com que demonstrasse que é o jovem que está tentando, ou que está querendo, ou que está buscando essa selfie porque se sente bem naquele espaço. Acho que procuro muito por novidades e coisas do gênero. Acho que mais mesmo sobre acho que até vida acadêmica, porque tem grupos de trabalho, essas coisas, que você só encontra por WhatsApp ou por Facebook. Você não tem mais a coisa de e-mail, essas coisas. E aí, pra você receber informação, artigos e coisas do gênero, você precisa da internet, precisa da rede social, senão não tem como se atualizar. A coisa do compartilhamento da rede social é muito bacana, porque você consegue... enfim, propagar mais uma ideia, uma mensagem, mas em contrapartida o que a gente tem, na maioria, são conteúdos não necessariamente muito significativos no sentido da relevância, né? Então, às vezes, acaba que o próprio potencial da rede social se perde em conteúdos de pouca relevância, de pouco significado social. Então, talvez seja necessário ocupar esses espaços com melhores conteúdos, né, para aproveitar o potencial que a rede pode trazer para a própria comunicação, enfim, para a sociedade de modo geral também. Então, eu acho que um pouco do que eu vivo, do que eu passo no meu dia a dia, seja coisas boas, coisas ruins, e também um pouco do que eu recebo também de outras pessoas, e aí vai desde entretenimento, política, educação, tudo um pouco. E na verdade é como se fosse acho que a internet ela meio que substituiu aquela roda de amigos. Claro que não por completo, mas às vezes a gente não consegue estar com algumas pessoas que estudaram com a gente ou que trabalharam com a gente, e meio que a internet ela facilita isso. Então a gente expõe essas opiniões e esses assuntos pela internet. E acho que a função, no caso como eu uso ela, seria para isso. E o WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagem de texto mais usado do mundo, foi comprado pelo Facebook por um valor astronômico. A previsão é que esse fenômeno passe a ser usado por 1/7 da população mundial
em menos de 3 anos. O valor bilionário é o mais alto já pago para a compra de um aplicativo. O mercado financeiro aqui questiona se não seria um preço exagerado, mas para o Facebook é quanto custa para manter o domínio nas redes sociais, de olho no seu potencial de crescimento. O popular WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, virou uma febre mundial, né, Cláudia? É isso aí, mas se for excessivo, pode gerar uma dor incômoda nas mãos, dedos e punhos, Jonatas. É isso aí, é o que está sendo chamado de WhatsAppenite. Como é que eu conheço? Assim, a dinâmica da sua vida social, tanto nas redes sociais como na sua rede social sem ser da internet. Como é que você conhece as pessoas? Você chama a galera para sair? não, então assim, hoje basicamente mais... Claro que o pessoalmente sempre vai ser uma forma maior de conhecer pessoas, mas eu digo que eu acho que eu já passei, passei não, mas eu já conheci mais gente pela internet, porque acho que hoje como eu não sou mais solteiro, aí você dá uma parada porque isso meio que, sei lá, não sei como é que eu conseguiria definir, mas eu acho que na internet é mais você manter contato com alguém que você já conhece do que hoje conhecer. Acho que hoje mais não conheço tanta gente assim só pela internet não. Posso voltar um dia, mas hoje mais não. Uma outra questão interessante sobre esse uso desses dispositivos móveis na comunicação é que você acabou formando um terreno aí de duas frentes assim. Uma que vai achar que, por exemplo, o fato de você estar conectado nessas redes e de alguma forma perdendo um pouco a ligação com essas pessoas que estariam co-presentes fisicamente, traria uma noção de, como a autora americana vai chamar, Sherry Turkle, de alone together, né? Você está sozinho, mas todo mundo junto. É aquela situação que você está num bar com seus amigos e está todo mundo no celular e ninguém está olhando e de alguma forma compartilhando esse momento em que estão todos ali fisicamente presentes, né? Na internet tem muitos, não só brasileiros, tem pessoal que você acaba conhecendo por fora e que você mantém um contato diário e acaba se tornando, às vezes, até mais próximo de você do que pessoas do seu cotidiano. Eu diria que eu tenho pelo menos uns 10 pessoas que eu só conheço por Facebook e que eu mantenho um contato direto. E aí isso vai apontar como se fosse um pouco da perda dessa relação que a gente teria, uma déficit de atenção que a gente hoje tem. Mas, por um lado, uma outra corrente de autores vai dizer que, no lugar de se pensar apenas como uma perda, eu tenho menos concentração, você pode pensar numa lógica totalmente diferente, uma lógica de ampliação mesmo. Hoje eu consigo manter relações com pessoas quase de maneira síncrona, quase ao mesmo tempo, tanto que estão presentes aqui nesse ambiente, na universidade, num bar, como pessoas que estão em outras cidades, por exemplo, em que eu estou mantendo contato com elas em relações que não mais têm seus turnos definidos como você tinha numa conversação de chat. Eu só tenho na minha rede quem eu conheço, né? Assim, não adiciono gente que manda convite e tal. Eu gosto de manter as pessoas que eu tenho contato pessoalmente. Eu tenho que ver pelo menos uma vez na vida para me adicionar na rede social. Então, são pessoas muito parecidas comigo, então é mais de conversa, ou um vídeo ou outro que sempre se espalha na rede, que mandam pra mim. Mas tirando isso, é só conversa mesmo. Meu critério mínimo é que eu tenha visto pelo menos ela uma vez no universo, assim. Ou então que ela seja amigo de um amigo meu que eu conheça por nome, tipo, meu amigo Cicrano já falou pra mim alguma vez, me adiciona no Facebook, então eu conheço alguém que eu conheço, eu adiciono. Então eu vi uma vez assim, no corredor da universidade, me adicionou por isso, eu adiciono também. Agora mais pessoas que eu não conheço, não tenho ligação nenhuma, geralmente não assim. Eu chegava à noite na internet para conversar com uma pessoa. Hoje em dia você tem conversas que não se encerram, né? Não existe um fechamento dessa conversação. Você não manda uma mensagem para alguém num aplicativo desse como o WhatsApp, assim, tô indo embora, tchau. Na verdade, a conversa é quase contínua, enfim. Por um outro lado, você cria também uma certa dependência disso, né? Você vai, ao mesmo tempo que você está ampliada essa relação, essas redes agora que estão bem mais ampliadas do que você tinha antes, você vira um pouco dependente dessas situações, né? De modo que é muito difícil hoje você ter uma concentração como você tinha antes. Você
pessoa passar uma semana inteira desligado. Não existe essa ideia mais de você ficar desligado, né? Você ficar totalmente offline, vamos dizer, do mundo, né? Porque, enfim, você mesmo virou meio que participante desse processo em que você não mais se desliga, né? Não que seja um vício, mas, sei lá, é um costume. É toda hora olhando, mexendo, jogando, tudo. No ano 2000, casos de tendinite por SMS eram comuns nos primeiros usuários de celulares. Agora, com o fácil acesso aos smartphones, os jovens são os que mais sofrem com a WhatsAppnite. Maria Augusta tem 16 anos. Recentemente, ela sofreu com dores nas mãos. Depois de consultar o médico, veio o diagnóstico. A estudante estava com problemas nos tendões pelo uso excessivo do celular. Pelo motivo de eu ficar segurando o celular assim, eu acabei tendo um problema muito sério aqui, eu não conseguia nem mexer o pulso direito. Casos como o da Maria Augusta são cada vez mais comuns. A doença ganhou até o nome de WhatsAppnite, em referência ao aplicativo WhatsApp usado para a troca de mensagens. Mesmo sabendo dos riscos, a maioria nem pensa em deixar o celular de lado. A WhatsAppnite é caracterizada por fortes dores nas mãos, polegares e punhos. Geralmente, ela acontece em pessoas que passam horas no celular. O movimento repetitivo da digitação sobrecarrega os tendões e causa as dores. A solução é evitar os aparelhos em excesso. Uma preocupação que a gente tem hoje aqui em todo o estado de Sergipe, na realidade é uma preocupação nacional hoje, com relação à exposição de dados pessoais nas redes sociais. Isso é uma preocupação muito grande porque, em regra, nós somos apresentados essas ferramentas de compartilhamento de dados, de fotos, enfim, redes sociais em geral, e não nos passam um roteiro de como utilizar, né? Tem coisas que eu desisto de compartilhar justamente por causa disso. Porque quando você posta alguma coisa na internet não é mais seu. Acaba sendo propriedade de todo mundo, porque você salvou uma vez só, você já perdeu. Então, acho que você tem que ter um cuidado com sua imagem pessoal, porque as pessoas não se preocupam com isso. Se você não se preocupar, quem é que vai? Eu acabo desistindo de postar algumas fotos, outras até tipo trabalho mesmo, de modelo, eu não posto, porque eu acho que pode cair de maneira errada nas mãos de pessoas que não deveriam ter acesso àquilo. Então, a gente vê constantemente aí divulgação de fotos íntimas, informações pessoais, bancárias, dados, e assim, dados sensíveis, né? Uma coisa que preocupa muito a gente porque invariavelmente as pessoas acabam achando que estão tendo alguma privacidade em uma determinada rede porque usa um ou outro recurso de privacidade, enquanto não percebem que pequenas coisas podem causar um dano maior. Por exemplo, a divulgação de colégios onde você estuda, lugares que você frequenta, são capazes de gerar um perfil perfeito da pessoa que está utilizando aquela rede. Então, a pessoa tem aquela falsa sensação de segredo, de sigilo, né, que está protegida por trás de um manto ali de sigilo da própria rede, mas na verdade ela está divulgando pequenos pedaços de informação que para uma pessoa que tem um interesse em determinado ser, em determinada pessoa, em determinado indivíduo, ele consegue formatar aquele perfil e encontrar a pessoa, traçar uma rota, traçar todos os hábitos diários daquela pessoa, né, e a ponto de encontrar. Então a gente tem aí diversos casos onde podem chegar até em sequestro, em um abuso de menores, justamente por conta disso, você deixar pequenos pedaços de informação ao longo do caminho. Pequenas coisas, a gente se preocupa com o macro, então a gente cobre um número de cartão de uma foto, cobre a placa de um carro, mas não cobre a placa da loja que tem na frente da sua casa. Eu já fiquei muito chateada com um colega que fez uma montagem de uma foto minha, era pra ser engraçado, mas eu odiei particularmente. Ele pegou uma foto aleatória de uma das meninas de El-Chan, alguma coisa assim, e colocou a minha imagem, e eu odiei, porque tem uma repercussão muito grande, muita gente começou a curtir, a comentar e compartilhar, e eu conversei com ele, foi excluída, mas eu fiquei bem chateada. A gente reivindica a regulamentação, né? Exatamente, porque a gente entende que é preciso, para fazer uso da comunicação, você não pode fazer uso se apropriando de coisas indevidas ou utilizar a comunicação para, enfim, prejudicar a imagem de alguém. Infelizmente, a ausência de uma regulamentação, a ausência de uma perspectiva, né, que possa ter diretrizes sobre o uso desses mecanismos, sobre o uso das novas redes, também implica um pouco nessa
enfim, uma total desregulamentação e aí para o bem ou para o mal, né? Então, ficamos à mercê, de modo geral, né? Inclusive informações falsas veiculadas e uma série de outras coisas que dizem respeito, inclusive, ao direito privado, né? Ao direito individual, que também são feridos dentro desse processo. Na realidade, a gente tem essa falsa sensação de anonimato, né? Mas para a legislação brasileira isso é muito tranquilo, a gente já tem ferramentas suficientes para identificar as pessoas que estão realizando determinadas condutas na internet. A gente hoje tem 2 legislações básicas sobre a internet no Brasil, uma civil, que é o Marco Civil da Internet, e a outra criminal, que é a chamada Lei Carolina Dickmann, mas é a Lei de Crimes Cibernéticos, né? A gente vai para o nome global, mas é a Lei de Crimes Cibernéticos também, que vai tipificar a invasão de computadores. Então, com essas 2 leis, a gente já tem ferramenta suficiente, e com todo o arcabouço jurídico que a gente tem anteriormente, de Código Civil, tudo, a gente já consegue identificar e consegue tentar acabar com esse anonimato da internet. Então a gente tem hoje como saber de onde começa um boato no WhatsApp, quem criou aquele perfil falso em uma determinada rede social, no Facebook, no Google+. Existem ferramentas para isso. A gente já tem delegacias especializadas. Aqui em Sergipe, por exemplo, nós temos a Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos, a Polícia Federal também tem um setor especializado em crimes cibernéticos. Então, geralmente, as denúncias envolvendo pedofilia infantil, por exemplo, que são de competência da Polícia Federal, eles conseguem interceptar e alcançar as pessoas que aparentemente estavam sob um manto de invisibilidade ali, estavam sob um manto de anonimato. Mas a gente consegue, hoje a gente já tem responsabilização, inclusive em grupos de WhatsApp. A troca de informações em grupos já consegue ser penalizada, consegue ser individualizada a conduta de cada um ali. A gente sabe quem está divulgando, de onde partiu, e a gente consegue fazer toda a cadeia. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, mas a gente consegue traçar o passo a passo contrário, né? Da onde chegou aquela informação indevida, a gente consegue ir voltando até a fonte, a origem daquelas informações. É possível hoje com toda a nossa legislação. Em relação à questão do jovem, internet, eleições, eu tenho percebido o seguinte. Primeiro, essa eleição ela trouxe uma coisa interessante, né? Ela trouxe, pela primeira vez, a gente tem uma discussão mais acirrada nas redes em relação à eleição, né? Talvez pela própria magnitude da eleição, ser eleição nacional e ter esse viés, né, tão impactante, vamos dizer assim. O jovem, ele tem adentrado muito nessa discussão, ele tem participado, ele tem lido, né, e tem comentado, eu acho que isso é um ponto importante, ele tem compartilhado muita informação. Eu estou assistindo a discussão muito visual, né? Está se brincando muito com ironias, com piadas, e eu acho que isso é muito bacana, eu acho que nesse ponto é interessante. Depende do que... A própria regulamentação sobre a questão da campanha eleitoral nas redes sociais é bastante falha. Então, as pessoas, inclusive, tinham dúvidas do que era permitido, do que não era permitido, até quando era permitido, quando é considerado algo que fere ali o que prevê o regulamento. Nessa discussão agora das eleições, ele tem usado muito o WhatsApp para expor a sua opinião, né? Isso tem gerado vários conflitos, né? A gente sente estudantes da universidade assim, debatendo, levando bottom para a sala de aula. Então, a coisa está saindo das redes e está entrando num processo, digamos assim, offline, né? Então, assim, nesse ponto, acho que foi bem interessante essa discussão nas redes. O que muda substancialmente é que você tinha os meios, eles são, como você mesmo fala, são tradicionais, né? O Jornal Nacional não surgiu hoje, são jornais, são programas, são veículos de informação, alguns, principalmente os impressos, são centenários, né? A questão é você pensar que canal de informação é esse, qual a credibilidade que ele se sustenta. Se é, por exemplo, um site que você, a primeira vez que você tem notícia a partir de uma notícia, de um link que alguém da sua rede social compartilha, a tendência é que você confie, seja menos confiável. Só que isso não resolve um problema dessa confiabilidade ou não, da veracidade ou não dessas informações. Eu acho que o usuário que está nesses ambientes, ele tem que lidar com isso. Nem todas as informações elas são 100% confiáveis. Até, por exemplo, até a própria, contra-informação também não é 100% confiável. Se você imaginar que, por exemplo, a Veja lança uma matéria de capa em que faz alguma crítica ao governo, alguma coisa de corrupção,
E aí você vê vários outros canais, vários sites na internet dizendo que aquilo ali é mentira, dizendo que a Veja recebeu propina para fazer aquela matéria. Assim como a Veja pode não ser tão confiável, assim como algumas pessoas acham, esses sites também não são tão confiáveis assim. Eu acho o seguinte, eu acho que considerando uma ausência de democracia de modo geral, utilizar esses espaços é importante. Agora, obviamente, precisam ser regulamentados para que a gente garanta que a comunicação seja feita de forma que não prejudique as pessoas, né? Sobretudo quando a gente está discutindo um processo eleitoral que aí envolve, enfim, problemas ou soluções que a gente vai ter que trabalhar num futuro ou pelo menos em 4 anos. Então não é uma coisa pequena, não, é um assunto sério e que precisa ser trabalhado com certos critérios. Agora, para mim, o problema central não é necessariamente a internet ou uma dificuldade aí na regulamentação com relação ao processo, mas é uma dificuldade que a gente tem em garantir espaços democráticos. E aí, dentro desse processo, tudo se confunde também, e a internet acaba sendo mais um espaço onde as coisas se confundem, onde os discursos aparecem de forma enviesada ou de forma, enfim, não muito compatível com aquilo que deveria ser, pelo menos. Então, o problema parece que é de uma ausência de democracia de modo geral e não necessariamente só de um meio de comunicação ou de um canal de comunicação, vamos dizer assim. Você já tem um WhatsApp no seu celular? Então me adicione aí. Você sabe, nossa campanha já está nas redes sociais e agora também aqui no WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para mim para a gente começar essa interação. Assim você pode contribuir, tirar suas dúvidas e fazer sugestões. Aqui nós vamos trocar ideias sobre o nosso programa de governo. Além disso, você vai ficar sabendo da nossa agenda e receber muito conteúdo legal. Jingles, ringtones, games, vídeos e muito mais. Tá esperando o quê? Me adicione aí. Oi, pessoal desse grupo de WhatsApp. Chegamos na reta final e estamos a pouquíssimos dias de poder mudar de verdade o Brasil. E é claro que eles estão assustados. Então, nessa hora, vai vir a pancadaria, vão vir as ofensas, as calúnias. E eu convido você para acessar aeciodeverdade.com sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema. Vamos rebater as mentiras com a verdade. E eu peço a vocês que distribuam esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp com os quais você tenha relação. Oi, pessoal, eu estou aqui no hotel me sentindo muito bem e pronta para mais um dia de luta. Bom, agora eu vou parar, comer um feijãozinho com arroz, porque saco vazio não para em pé. Vídeo específico para o WhatsApp, o que eu acho mais interessante nesses vídeos é que você tem notado que é um vídeo muito amador, entre aspas, né? Ele passa essa perspectiva de que foi o candidato que foi lá e fez até uma selfie, de repente, e ele mesmo estava filmando aquele vídeo, que ele não está se preocupando tanto com a questão da produção, não está tão envolvido o marketing. Claro que está envolvido o marketing, claro que está envolvido a produção, mas quer dar essa noção de que ele está mais próximo do eleitor. Né? Então, assim, poxa, Aécio ou Dilma, eles entraram na minha rede e estão compartilhando comigo uma ideia. Essa proximidade eu acho muito bacana. Né? Então, foi uma estratégia muito bem bolada. Né? Muitos comentários dos candidatos, né? A gente sabe que tem uma produção, tem todo um trabalho de assessoria de comunicação por trás disso, mas isso aproxima mais o candidato do seu público. Então, acho que nesse ponto é interessante. Eu acho que eles notaram, né, os candidatos, os partidos, tanto PT como PSDB, eles notaram que existia, né, uma necessidade de se comunicar de uma forma mais alegre, né, de uma forma mais agressiva, entre aspas, mas ao mesmo tempo uma forma que o jovem pudesse entender esse processo midiático e se interessasse por isso. Né? Essa coisa do JPEG, as eleições passadas, era coisa muito primária. Né? O jovem não está mais a fim de ouvir, de ler, de visualizar imagens tão fracas. Assim. Acho que nesse ponto foi bacana. Assim. Tem duas coisas que eu acho importantes que a gente consegue com a internet também. A questão dos abaixo-assinados, que são bastante veiculados nas redes sociais e que às vezes, enfim, é para causas bastante importantes, então talvez a gente não teria uma projeção tão grande se a gente não tivesse a rede social para potencializar isso. E a outra coisa também é a possibilidade de você denunciar, enfim, casos de violação de direitos humanos, direitos das mulheres. Então, esses casos a gente também denuncia. Eu mesmo já denunciei algumas páginas que violam direito de crianças e adolescentes, violam direito das mulheres, enfim, páginas que praticam
que abordam e que trabalham conteúdos que ferem os direitos humanos. Eu acho que é um mecanismo importante, embora a gente perceba também que não existe a fiscalização, porque essas páginas são denunciadas e muitas das vezes permanecem no ar, e aí também outras páginas com o mesmo tipo de conteúdo voltam a surgir, então a gente precisa repensar de que forma a gente consegue fiscalizar esses meios. E aí, nesse sentido, fica bem mais difícil, de fato, esse controle como se tinha com os meios massivos, né? Na verdade, a gente está ainda num momento em que a informação, a própria ideia de jornalismo para mídias sociais e redes sociais, enfim, toda essa discussão, é uma discussão ainda que está se formando e está existindo, ao mal passo que as redes ainda estão surgindo, se consolidando, né? Eu acho que ainda tem muita discussão para se avançar daqui para frente. Assim, o que é meio preocupante é você pensar ainda nesse modelo dessas redes sociais, de grandes redes em que detém grande volume de informação. Isso talvez eu acho que seja uma das coisas mais, vamos dizer, perversas, assim. Não sei como teria que ser como ser de outra forma, mas se você pensar numa rede, por exemplo, como o Facebook, em que todas as pessoas são quase que obrigadas a estar lá, de modo em que todo mundo se pergunta, como assim você não está no Facebook? Eu acho que esse talvez seja um grande problema. Posso até fazer chover, posso fazer chover. Quem vai ficar, quem vai ficar, quem vai ficar, quem vai ficar. A fisioterapeuta ainda ensina um exercício para verificar um possível sinal da doença. O polegar é flexionado na palma da mão, os dedos sobre ele, e aí realiza-se um desvio, tá? Ulnar do punho. Então a dor é referida na passagem do tendão, né? Muitas vezes a pessoa nem consegue realizar esse movimento, né? Dependendo da gravidade dessa inflamação. Vou te passar um exercício que a gente aprendeu com uma médica, é assim, você abre a mão, aí faz assim, fecha, e daí faz assim. Assim? Isso, assim, dobra assim. Sente alguma dor aqui, nessa região? Aqui, ó. Isso. É bem aí. E é sempre bom procurar um médico para fazer o tratamento adequado.